Uma greve bastante interessante e também rara nos Estados Unidos aconteceu essa semana, ou pelo menos a ameaça de greve nos portos americanos, né? Que é uma coisa que não se vê muitas vezes, mas que acabou expondo uma grande fraqueza no supply chain americano, principalmente baseado na importância que os Estados Unidos têm hoje como o maior mercado consumidor do mundo. E o grande objetivo ali, pelo menos baseado nas demandas do sindicato, né, dos trabalhadores portuários, eles queriam um aumento de mais de 70% do seu salário, acho que 77%, se não me engano. Só que o impacto ia ser tão grande em relação à paralisação das atividades que várias movimentações acabaram acontecendo imediatamente e a greve já nem chegou a começar, né? Ela começou e já terminou imediatamente. Até o governador da Flórida, né, o Ron DeSantis, já tinha acionado a guarda, etc., a Guarda Nacional e vários para poder mobilizar e fazer com que o supply chain não parasse, né, para as entregas. O mais interessante foi a discussão que acabou sendo criada após essa negociação que ainda vai acontecer. Parece que eles fecharam um acordo de 62% de aumento em 6 anos, de uma forma gradativa, mas o objetivo aqui, nesse podcast, é de explicar um pouquinho as implicações e as fraquezas que você vê hoje nessa parte da infraestrutura americana para o século XXI, principalmente no mundo menos colaborativo. Então, para quem não sabe, os Estados Unidos têm uma balança comercial extremamente deficitária, e isso é quase que por definição, porque não somente você tem o hábito do consumo nos Estados Unidos, né? Você faz mais importações do que exportações, então os Estados Unidos vêm buscando mudar um pouco isso, esse do industrializar cada vez mais e depender menos da China. E, por outro lado, você tem o lado do sindicato, que acaba sendo irônico quando você tem o maior país capitalista do mundo, né, o berço do capitalismo, da inovação, etc., ter um sindicalismo tão forte, ou seja, uma proteção tão forte desses trabalhadores. Não estou dizendo que eles estão certos ou estão errados, mas a grande questão ali que foi discutida, obviamente que não foi somente na parte da inflação e na atualização dos valores para funcionários tão importantes para o supply chain, tanto que isso foi demonstrado pela velocidade na qual essa negociação acabou acontecendo. Mas uma das grandes demandas da categoria foi de proibir ou de ter a garantia de que não houvesse automação nos portos. E essa parte foi muito interessante. Então, eu até peguei vários tweets, né, de discussão e o pessoal da população americana, você viu assim, pessoas completamente revoltadas, falando assim, não, eu só ganhei, quando eu tento negociar 3, 4% de aumento, né, e os caras ficando meio emburrados por simplesmente ter 62% ao invés dos 70%. Né? Então, vários memes na internet, uma discussão bastante interessante. E aí, obviamente, que, pelo outro lado, você vê o que acontece na China nesse exato momento. E esse é um ponto que tem que tirar o chapéu. Eles estão realmente anos-luz na frente em infraestrutura quando você vê a quantidade de portos que hoje são quase, né, mais de 90% automatizados, como Guangzhou, Shanghai, Yangshan, entre vários outros, né? O Porto de Singapura, por exemplo, que é um dos maiores hubs, se não for o maior do mundo hoje, vai estar construindo um novo porto que até 2040 vai se tornar 100% automatizado. Então, isso é uma coisa que é uma tendência bastante forte, mas não muito, né, ainda nos Estados Unidos, com uma resistência bastante grande. E isso vai acabar definindo muito o aspecto da cooperação ou descooperação dos países ao longo do tempo, porque cada um deles vai ter que, num mundo cada vez mais desglobalizado, vai ter que contar com a sua própria infraestrutura para poder sobreviver, e a eficiência vai fazer parte disso. Quando você começa a ter uma negociação muito mais forte, voltada para os salários, ou pelo menos para uma cláusula onde você não consegue implementar determinadas coisas, caso isso seja visto como uma ameaça na substituição de determinados empregos, aí realmente você começa a ficar cada vez mais para trás, e isso aumenta custos. Para você ter ideia,
Inclusive, eu acho que eu vi um outro artigo aqui, vou tentar colocar aqui, falando sobre o problema, às vezes, de um porto que seria o destino final da mercadoria, mas que principalmente aqueles fretes marítimos de atacado, ou seja, em grandíssimas quantidades, né? Contêiner já é grande quantidade, mas às vezes você tem aqueles que fazem o atacado do atacado, eles precisam garantir a eficiência para descarregar imediatamente a mercadoria antes de ir embora, caso contrário, a sua operação não é lucrativa, né? As margens acabam sendo muito menores ou inexistentes. E isso, obviamente, faz muitos deles irem para o porto errado, justamente para poder descarregar e fazer a mercadoria chegar mais rápido. Então você percebe o aumento da ineficiência da infraestrutura portuária americana. Ela ficou muito mais escancarada agora, apesar de ainda ter uma infraestrutura invejável, né? Muitos devem estar ouvindo aqui falando, nossa, Renault, você nem sabe como é que está no Brasil. Sei bem, já trabalhei bastante, já tive várias experiências com o Porto de Santos, Paranaguá, enfim, conheço bastante a situação, mas estamos falando aqui das duas maiores economias do mundo, a número 1 e a número 2. Então, para elas, querendo ou não, são grande parte do PIB mundial e a eficiência ou ineficiência de um deles acaba acarretando em várias coisas. Então, coisas que você nem pensaria inicialmente, se você tem uma greve, se você tem algum tipo de problema de supply chain, foi um pouquinho que a gente viu durante a própria pandemia, né? Onde você tem navios que não conseguem chegar, não tem ninguém para trabalhar, não tem ninguém para poder fazer absolutamente nada, produtos do supermercado acabam e você tem aquela subida de preços que, obviamente, também dá todo o fôlego, né? Na verdade, bota gasolina na fogueira da inflação. E aí todo mundo mistura os tipos de inflação diferentes, seja sendo um supply shock, que eu sempre falo nesse podcast, que não tem nada a ver com uma inflação monetária, né? Que seria a, entre aspas, impressão de dinheiro correndo atrás dos mesmos produtos e serviços. Então, a confusão sobre os sinais de preços que podem acontecer num cenário como esse, caso eles tenham uma nova greve, porque na verdade eles só negociaram meio que comprando um pouco mais de tempo, talvez assim, depois das eleições, né? Até mostraram fotos ali do Trump, parece que ele tinha negociado alguma coisa, depois disseram que o Biden negociou, enfim, aquela briga política, mas meio que tá assim, segurem até depois das eleições, porque aí a gente realmente vai ver o que fazer. Então meio que um remendo para uma coisa que pode vir lá na frente a afetar a política monetária do próprio Fed, afetar a todos nós. Então, por isso que esse tipo de coisa ele é bastante importante de você colocar no seu radar também. Agora, você também, principalmente para quem trabalha com frete marítimo, já tem toda a tendência dos conflitos cada vez maiores, de seguros cada vez mais difíceis de você obter para determinados produtos em determinadas regiões, principalmente no Mar Vermelho, né? Canal de Suez, etc. Então, todos esses lugares eles começam a apresentar ou um prêmio muito mais alto ou você tem que pegar outra rota. Isso já deixa tudo mais lento, tudo mais ineficiente. Percebe como existe também, nesse processo de desglobalização, o fluxo do capital e também o fluxo das mercadorias, fazendo com que tudo acabe ficando mais ineficiente. Essas são forças, entre aspas, inflacionárias. Então, ao mesmo tempo que você tem um movimento global de uma economia que vem se arrefecendo, mas ao mesmo tempo aqueles mesmos produtos começam a ficar cada vez mais caros e menos, ou seja, você pode até ter a impressão de que existe um aumento do consumo se você só olha gráficos que mostram o valor de produtos, né, a somatória de todas as notas fiscais de um determinado período, mas sem perceber que o volume de mercadorias diminuiu, coisa que aconteceu, por exemplo, no Japão, bastante, né, com o aumento dos custos, com a diferença do iene. Então, essas são ineficiências monetárias, né? Quando falta liquidez, falta os dólares, ou mesmo numa parte de uma sanção que você vê na Rússia, por exemplo, obrigando a fazer várias outras
várias outras negociações bilaterais para não envolver o sistema SWIFT, usando dólar, ou usando cripto, usando até um mercado de escambo. Vou fazer um outro capítulo aqui que eu achei super engraçado, usando literalmente produtos mesmo, sem usar nenhuma moeda para tentar sair disso, né? Mas obviamente que isso cria muito mais ineficiência. Você tem que aprender a fazer negócios novamente, você tem que aprender a fazer coisas simples de transferência de valores ao redor do mundo. Então, é um mundo bastante diferente do que a gente está acostumado, que fez o mundo inteiro crescer desde os anos 90 até basicamente antes da pandemia. Então, isso vai ser... essas forças de fratura, né, de ruptura, acabam ajudando a criar silos, né, cada vez maiores, como se fosse um neofeudalismo, que eu já falei em vários outros capítulos desse podcast. Então, vai ser bem interessante ver esse tipo de movimento, diferenciação e industrialização de cada país, para que você vá analisando para onde vai toda essa liquidez do mundo e se nós estamos diante de um quadro que vai continuar a se perpetuar assim, ou às vezes nós podemos estar diante de um quadro completamente diferente. Afinal de contas, temos eleições vindo por aí, temos mudança de poder em vários países que já deram uma guinada, né? Você viu na Argentina, etc., várias coisas, cada um vai para um lado. Então, essas decisões podem influenciar fortemente as novas alianças, né? Já falei também sobre a própria Europa rompendo ali com a China cada vez mais, tarifas, então um país tentando punir o outro, se protegendo num movimento de mercantilismo. Então todas essas forças jogam ao mesmo tempo e, obviamente, influenciam o que acontece nas nossas vidas.